Em algum ponto, talvez silencioso, talvez quase imperceptível, você já se fez essa pergunta que ecoa como um sussurro incômodo dentro de você. Por que nada parece dar certo para mim? E então, como quem tenta decifrar um enigma com as próprias mãos no escuro, você pensa, analisa, revisita memórias. E mesmo assim não encontra uma resposta que se sustente. Tudo parece escapar, tudo parece incompleto, mas há algo que quase nunca é questionado: a forma como você vê. A visão, esse sentido que você tanto confia, não é tão absoluta quanto parece. Ela não revela o mundo. Ela interpreta fragmentos dele. Para enxergar o infinitamente pequeno, você precisa ampliar. Para compreender o imensamente grande, você precisa se afastar. Sem a distância adequada, não há foco. Sem a ferramenta certa, não há percepção. E então surge uma possibilidade desconcertante. E se aquilo que você chama de problema não estiver sendo visto simplesmente porque você está perto demais? Ou pior, e se estiver tão profundamente enraizado em detalhes sutis, quase invisíveis, que você nunca desenvolveu instrumentos internos para perceber? Existe uma cegueira que não está nos olhos. Ela está na familiaridade, no hábito de olhar sempre do mesmo lugar, na repetição automática das mesmas interpretações, na ilusão de que ver é compreender. Mas não é, porque antes de qualquer evento existir fora, ele já foi sentido, filtrado e organizado dentro. O verdadeiro ambiente onde tudo acontece não é o mundo, é você. É no território invisível das suas percepções, das suas emoções silenciosas, das suas interpretações não questionadas, que a realidade começa a ser moldada. E aqui está o ponto que muda tudo. Se você não consegue enxergar com clareza o que acontece dentro, se não reconhece os padrões que operam em silêncio, se não percebe as microdistorções que influenciam suas decisões, como espera compreender aquilo que acontece fora? Você tenta ajustar o cenário, sem perceber que a lente está desfocada. Você tenta mudar os resultados, sem acessar o sistema que os produz. As ferramentas que você busca no mundo já existem em você, mas ferramentas não ativadas são invisíveis. E o que é invisível não pode ser usado, e o que não é usado mantém você exatamente onde está. Então, talvez a pergunta nunca tenha sido: por que as coisas não dão certo para mim? Talvez a pergunta real, mais precisa, mais profunda, mais transformadora, seja: o que dentro de mim ainda não está sendo visto, que está moldando tudo isso? Porque no momento em que você começa a enxergar com clareza o que antes era invisível, o mundo, curiosamente, começa a mudar. Não porque ele mudou, mas porque, finalmente, você passou a ver. Imagine um homem que vivia em uma casa antiga construída por gerações antes dele. Era uma casa grande, cheia de corredores, portas, janelas, algumas abertas, outras trancadas há tanto tempo que ele já nem se lembrava o que havia atrás delas. Todos os dias, ele acordava com a mesma sensação. Algo naquela casa não estava certo. Às vezes o vento parecia entrar por frestas invisíveis. Outras vezes havia ruídos à noite, passos suaves, quase inaudíveis. E, em alguns momentos, objetos simplesmente não estavam onde deveriam estar. Incomodado, ele começou a agir. Primeiro tentou mudar os móveis de lugar. Talvez seja isso, pensou. Reorganizou tudo. Nada mudou. Depois pintou as paredes. Escolheu cores novas, mais vivas. Por alguns dias sentiu alívio, mas logo a sensação voltou. Então decidiu culpar o lado de fora. Deve ser o bairro, o clima, a posição da casa. E passou a fechar as janelas, reforçar as portas, tentar controlar tudo o que vinha de fora. Mas ainda assim, algo permanecia errado. Até que, um dia, cansado de tentar resolver o visível, ele fez algo diferente. Ele parou,
em silêncio. E pela primeira vez decidiu não mexer em nada, apenas observar. Foi então que percebeu algo estranho. Uma das paredes da casa, que ele via todos os dias, não era exatamente como parecia. Chegou mais perto. Não havia defeito aparente, mas havia uma leve distorção. Como se aquela parede tivesse sido construída com um pequeno desalinhamento, quase imperceptível. Curioso, ele trouxe uma lanterna, iluminou, e ali estava, uma rachadura fina, tão sutil que seus olhos nunca haviam captado. Mas aquela pequena fissura atravessava toda a estrutura e, por causa dela, o vento entrava por caminhos invisíveis. Os sons se propagavam de forma distorcida. As portas não encaixavam perfeitamente. Os objetos vibravam milimetricamente até saírem do lugar. Tudo o que ele tentou corrigir eram apenas efeitos. A causa sempre esteve ali, silenciosa, discreta, fora do alcance de uma visão superficial. E então ele entendeu. Não adiantava continuar reorganizando o que estava visível, se a estrutura invisível permanecia a mesma. Com cuidado e pela primeira vez com atenção verdadeira, ele começou a trabalhar naquela fissura. Não foi rápido, não foi fácil, porque mexer na estrutura exigia mais do que esforço, exigia percepção. Cada ajuste revelava outros pontos, cada correção exigia mais presença, mas aos poucos algo começou a acontecer. O vento cessou, os sons se aquietaram, as portas passaram a se fechar com precisão e, sem que ele percebesse exatamente quando, a casa ficou em paz. Não porque ele mudou o que estava fora, mas porque, finalmente, ele viu o que sempre esteve dentro. E naquele momento, talvez o mais importante de todos, ele compreendeu algo que nunca mais esqueceu. A casa nunca esteve contra ele. Ela apenas refletia com absoluta fidelidade aquilo que ele ainda não tinha sido capaz de enxergar. No fim, tudo se revela mais simples e mais profundo do que parecia. Você não está diante de um mundo que falha com você. Você está diante de um sistema que responde com precisão ao que você ainda não viu em si. Não é falta de tentativa, não é falta de esforço e, na maioria das vezes, não é falta de capacidade, é apenas uma questão de percepção, porque aquilo que permanece invisível dentro continua organizando o que se manifesta fora. E enquanto você tenta corrigir os efeitos, a origem continua intacta, silenciosa, operando. Mas no momento em que algo dentro de você começa a ser visto com clareza, sem distorção, sem fuga, sem automatismo, algo começa a se reorganizar, não como um esforço, mas como consequência. E talvez, exatamente agora, exista algo em você começando a perceber isso, não de forma lógica, mas de forma sutil, quase como uma lembrança de algo que sempre esteve aí. Se isso fez sentido em um nível que você não consegue explicar totalmente, existe um espaço onde esse tipo de percepção não é apenas possível, é conduzida. Uma conversa onde não se trata de conselhos prontos, nem de respostas superficiais, mas de acesso. Acesso ao que está por trás do que você sente, pensa e vive. Um encontro onde muitas vezes o que muda não é o que você faz, mas a forma como você passa a ver. E quando a visão muda, o resto acompanha. Se em algum ponto você sentiu que esse texto estava de alguma forma falando com você, talvez não seja por acaso, talvez seja apenas o início de algo tentando se tornar visível. E se fizer sentido explorar isso com mais profundidade, existe alguém preparado para caminhar com você exatamente nesse ponto onde você está, não para te dizer o que fazer, mas para te ajudar a enxergar o que, até agora, permaneceu fora do seu campo de visão. Se você reconhece que existe algo em sua vida se repetindo, travando ou não evoluindo,
mesmo com esforço, então é hora de parar de atuar apenas nos efeitos e acessar a origem. Meu trabalho terapêutico é direcionado exatamente para isso. Identificar padrões inconscientes, ampliar sua percepção interna e reorganizar aquilo que está, de forma silenciosa, conduzindo seus resultados. Essa não é uma abordagem superficial, é um processo estruturado, profundo e conduzido com método. Se você está pronto para enxergar com mais clareza e começar a produzir mudanças reais internas e externas, você pode agendar uma sessão. Acesse o site na descrição ou me chame diretamente no WhatsApp. Atendimentos online com confidencialidade e direcionamento personalizado. A mudança começa no momento em que você decide olhar para o lugar certo.